Boa noite a todos. Desde já convido os irmãos a abrir sua Bíblia de Daniel, como estamos da outra vez. Livro de Daniel, capítulo 3. Queremos falar sobre este momento tão importante, né? Para esses homens, para exemplo nosso, para tomarmos como um espelho para nós cristãos. Daniel, capítulo 3. A partir do verso 1, queria a colaboração de alguns irmãos. Eu leio e indago um pouco ainda, a visão não está estabelecida, apesar de aumentar a letra e tudo mais. Eu peço a colaboração dos irmãos, aqueles que querem, leia. O versículo 1, a leitura ela poderia abreviá-la, mas o intuito da mensagem é a gente entender o que aconteceu ali naquele momento com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode perguntar, mas e onde estava Daniel? Sabe, aqui a Bíblia não expressa sobre Daniel nesse momento, mas fala sobre Sadraque, Mesaque e sobre Abednego. A partir do verso 1, os irmãos puderem ler, um lê 10 versículos, outro 10, e assim vai. Amém? A altura era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, todas as espécies de música, prostraram-se todos os povos, línguas, nações, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha do fogo ardente. Aos homens judeus que constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso do que ao teus deuses não servem e adoram a imagem do outro levantado. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis a meus deuses, e adorareis imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estamos expostos, e quando ouvirdes os mandamentos, o bico, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder.
Se o nosso Deus é concebido, quer livrar-nos, ele nos livrará do trabalho do julgamento das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que tu derrotaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, transformado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a tornada 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, lançassem na cabeça do vazio. Alguém lê mais do que 1 em diante? Então esses homens foram atados com seus manos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados no fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Quando ele disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando no fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, e foram chamuscados os cabelos das suas cabeças. E os seus mantos se mudaram, e cheio de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, confiaram a Deus, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo pegar seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu corpo. Portanto, faça decreto pelo qual o povo, ação e língua, que serve blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego, a província da Babilônia. A leitura ela é longa, porém, para poder entendermos um pouco sobre esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Da outra vez nós falamos sobre como que eles foram sábios e não se contaminar com os alimentos que eram servidos a ele. Lembra-se da palavrinha mágica que falamos, decidiram não se contaminar. Mas agora a gente pode parar para pensar um pouco sobre esse texto e ver a fidelidade desses homens, o cuidado de Deus com esses homens, o zelo de Deus com esses homens, a honra de Deus com esses homens, deles se manterem íntegros, retos, temer obediente a Deus. Pois não era fácil. Nós falamos da outra vez, e eu creio que os irmãos conhecem a história bíblica, que fala que o rei Nabucodonosor era um homem terrível. A própria Bíblia, quando nós lemos, quando aqueles homens negaram se prostrar, desfigurou-se o rosto de Nabucodonosor de tanto ódio. Mas podemos ver algo muito interessante, é que eles foram muito claros quando responderam: nós não nos prostraremos. Se de certo Deus quiser, Ele nos livrará. E não é o seu rei que nos fará mal. Sabe, é interessante parar para pensarmos um pouco. Eu esses dias passando, olhando no Facebook e vi um vídeo muito interessante de um filme cristão.
estava comentando com Jéssica. Sabe, um homem foi a um hospital junto com o seu pastor visitar um irmão. Mas, por hora, o homem entrou no quarto errado e ali um outro homem já tinha 3 semanas que estava ali internado. E esse homem, ele conversou com ele e perguntou o nome da pessoa. E ele falou que já estava há 3 semanas e durante esse período ninguém havia visitado. Nem um familiar, amigo, ninguém. E o homem se apresentou e disse para ele, o cristão, meu nome é John e tal. E o rapaz que ali estava internado, ele disse, olha, se quiseres voltar para me visitar, eu aceito. O homem disse para ele, vou orar por você. E foi. Num outro momento ele retorna para visitar aquele homem, o cristão. E ele começa a conversar e falar da vida. E ele fala que ele era treinador do time de basquete, que ele era professor e tudo mais. E contando sobre a sua vida, contando sobre um pouco da sua história. E o homem lhe faz uma pergunta interessante para pensar. E eu fiquei pensando nisso. Ele perguntou, John, quem é você? E John disse, talvez sou um treinador de basquete. Aí o homem repetiu novamente e perguntou, John, não é isso que eu quero saber, quem é você? Talvez eu sou um professor de história. E ele disse novamente, John, eu perguntei quem é você. E ele olha para o homem e diz, eu sou um pai, eu sou casado, tenho filhos. Ele olha para o homem e diz, John, eu perguntei a você quem é você e você ainda não me respondeu. E ele diz, eu sou cristão. Aí ele olhou para o John e disse assim, como assim cristão? Eu sigo a Jesus. Aí ele olha para o John e diz assim, olha John, eu quero que você analise, reflita e pensa bem. Eu te perguntei quem você é, você respondeu que era treinador de basquete, você respondeu que era professor, você respondeu que era pai, você respondeu que era esposo, deixou por último, cristão. John, você é cristão. Como você coloca Jesus em último lugar da sua vida? E aquilo ficou focando na minha cabeça, eu fiquei pensando, e é verdade. E por último, um detalhe interessante que aquele homem chegou para ele e perguntou, ele disse, John, seja sincero, você orou por mim? Parou, pensou, refletiu, coçou a cabeça e disse, não. Sabe? Cristão. Nós somos cristãos, cremos em Cristo, dedicamos a vida a Cristo, a negar ao mundo, a viver para Cristo, mostrando quem Cristo é em nossas vidas. E por muitas vezes temos colocado Cristo em último lugar. Eu sou tudo. E por último, cristão. E um detalhe que eu fiquei pensando, poxa, quantos de nós que aqui estamos já dissemos para alguém, vou orar por você e não fizemos? Aí a gente para e pensa na história desses 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Podemos parar para pensar na ousadia, na intrepidez, na fidelidade desses homens com Deus. Eles mostravam quem eles eram. Servos do Deus Altíssimo. Eles eram fiéis. Eles se mantiveram firmes, inabaláveis, independente de uma ordem de um rei. Independente do que aconteceria com eles se eles não fizessem como o rei queria. Agora eu pergunto para você, como nós temos nos colocado diante de um mundo como está hoje, como cristão? Será que como cristão eu sou cristão em último lugar? Ou será que eu tenho colocado Jesus como o primeiro lugar? Quem é você? Eu sou cristão. Ou eu sou professor, ou eu sou pastor, eu sou missionário, ou eu sou... Não sei, não importa. Quem é você? Essa pergunta é muito interessante.
sabe? E aplicarmos em nossas vidas. Eu sou cristão. Você é cristão. Esses homens totalmente tementes a Deus, servos de Deus. Ficou tão claro que eles eram servos de Deus que após toda a prova que eles estavam ali passando, o próprio homem do ódio, da ira, o homem que causou arrepios, medos, sussurros, ao ponto de que o povo temia tanto. Vem cá, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Será que ficou claro que esses homens serviam a Deus em primeiro lugar? Será que ficou claro que esses homens demonstravam Deus em primeiro lugar em sua vida? Precisamos olhar para esses homens como um espelho para dizer: quero ser assim. É fácil? Não. Não é fácil. Nós precisamos nos policiar dia após dia e entender que confessamos a Cristo e carregamos isso conosco. Talvez nós falamos para um, para outro não, para um, para outro não, mas sabe, talvez aquele que não sabe por nossa boca, mas por boca de outro, e às vezes nos vê fazendo coisa errada, andando de maneira errada, descumprindo algo que a palavra nos exorta a não fazer, a não cometer, e depois diz: olha, aponta o dedo. Cristão? Sabe, nós somos cobrados, exigidos e observados a todo tempo. Não pense que talvez porque um não saiba, o outro não saiba, que você nunca falou, não vai te observar. A primeira falha, o primeiro erro, a primeira palavra errada falada, somos condenados à cruz e enterrados vivos, se possível. Esses homens, eles chegaram para Nabucodonosor, independente de tudo isso, observando que quando lemos aqui, eu acompanhando, né, a leitura dos irmãos, fala-se que esses três, o rei manda construir uma estátua. A Bíblia fala de 60 côvados de altura por 6 de largura, um total de 27 de altura por 2,70 de largura, de ouro puro. E ordena que todos os povos, nações de línguas diferentes, quando ouvirem os sons de instrumentos musicais, se prostrem. E fala um detalhe importante: com o rosto rente ao chão. E ali está o meio de todo mundo durante o primeiro toque das trombetas, do pífaro e de tantos outros, das flautas. Aquele povo todo se prostrou. Aí está lá 3 homens. Você teria essa coragem? Cristão, você faria isso? Diante de uma ordenança: se vocês, povos, reis, nações, línguas estrangeiras, não importa, não se prostrarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E aí? Prostraria? Ou não? Hoje nós vemos irmãos que fazem isso. Irmãos que estão lá fora, em países perseguidos, que não negam o nome de Cristo, se entregam à fornalha, no sentido. Sabe, esses irmãos, eles têm suas cabeças decepadas por ser cristãos. Não pense que isso está longe de nós. Talvez hoje nós vivemos num momento tão pacífico, calmo, tão tranquilo, em que nós podemos demonstrar a nossa fé e dizer: sou cristão e não abro mão. O momento em que ser cristão será uma prova de fogo. Esses homens passaram por isso. E quando aqueles homens ali olharam aqueles 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram de imediato para o rei e disseram: Senhor, rei, viva eternamente. Aquele decreto, Senhor, que o Senhor fez,
Lembra? Se qualquer um que não se prostrar perante a estátua, quando tocar os instrumentos, será lançado à fornalha de fogo ardente. Lembra, Senhor? Pois bem, tem 3 judeus que constituíssem no teu reino, que não se prostraram. Muitos vão apontar o dedo para nós. Muitos. E por vezes até do próprio nome do ciclo que se diz cristão. Não é só de fora. Esses homens que foram apontar alguém fazia parte do mesmo ciclo. De fé diferente, mas fazia parte. Eles foram e apontaram. Sabe, o rei se enfureceu. A Bíblia mais uma vez fala que a face de Nabucodonosor mudou. O ódio se instaurou em si. Ele de imediato manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E a pergunta é muito clara. Fala-nos, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade o que dizem que não se prostraram diante da minha imagem? Aquela estátua de ouro que levantei. E ele vai e é muito claro, olha, é verdade, ó rei. Precisamos aprender com esses homens a ser dessa fiéis. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 3 nos fala da fidelidade do Senhor para conosco. O Senhor é fiel. Mesmo quando nós continuamos infiéis, errôneos, pecadores, é fiel. Possamos nos colocar diante de Deus desta forma, demonstrando a nossa fidelidade, a fidelidade de servir com retidão, com justiça, temente, obediente. Obedecer é difícil, não é fácil. A gente toma, por exemplo, os nossos filhos. Quando falamos por muitas das vezes, nem sempre eles obedecem. Da mesma forma é Deus, Ele é o Pai. Nós somos os filhos. Nós fomos constituídos filhos de Deus. Retidão, sabe? E como filhos de Deus, por muitas vezes Ele nos exorta, Ele tenta nos ensinar para que possamos aprender, continuarmos fiéis. Olhando lá para o finzinho, Nabucodonosor, quando reconhece a Deus como Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, ele diz: olha, agora eu vi um decreto. Qualquer rei, nação, de língua estrangeira, qualquer que inventar blasfêmias contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, sabe, a Bíblia ela nos diz que eles serão destruídos, as suas casas serão destruídas e feitas um monturo. Possamos aprender com isso, que mesmo quando eles se mostrarem fiéis e firmes, após passar por toda a prova, o Senhor ainda faz ser levantado, exaltado. Mas por causa do nome de Deus, somos cristãos. Que o nome do Senhor ele seja exaltado, glorificado através das nossas vidas. Possamos ser cada dia mais fiéis, tementes, obedientes a Deus. Que Deus nos abençoe. Fique de pé, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de abrir Tua palavra, de aprender com esses homens, Deus, tementes, obedientes e acima de tudo, fiéis, ó Deus, ao Senhor. Pai, obrigado por tamanho exemplo que temos destes homens. Possamos, ó Pai amado, seguir os mesmos passos,
Pai, de carregar o nome de cristãos com zelo, ó Pai, de mostrar para o mundo quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, que possamos ser o espelho, e como a palavra mesmo nos fala, o sal da terra, que possamos trazer sabor, para que pessoas possam querer provar do mesmo Deus, Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Ó Pai, queremos entregar a vida de cada irmão em Tuas mãos, pedindo Tuas bênçãos por cada um. Ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, que a cada dia, ó Deus, nos encha de sabedoria, de discernimento. Ó Pai, acrescenta a nossa, ó Deus, assim oramos com gratidão. Nos leva em paz aos nossos lares, ó Pai, que possamos ter uma boa noite de sono. Ó Deus, assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus.